Tudo jóia? Que bom ter você aqui com a gente hoje. Prazer é É o que meu. eu falo, que é uma conversa que é um momento que a gente não quer levantar muita gente visualizando nem nada, que vai ser um vídeo que eu vou deixar disponibilizado para o momento que alguém vê que eu estou fazendo a série Profissões e falando de várias profissões. No momento que alguém achar interessante, opa, o que esse arquiteto está falando aqui? O que pode acrescentar? E eu estou fazendo isso no sentido que foi um momento que estava bem vago, assim, nesse tempo de quarentena, tudo, que eu falei, gente, como que eu posso deixar esse meu tempo mais proveitoso e ajudar a divulgar o trabalho de amigos e Claro. tornar algumas profissões mais destacadas, né? Mas agora já falei demais, vou passar para você. Ela é a Ariane, está aqui como uma prima minha, que é um prazer muito grande estar conversando. E vamos lá, Ariane, conta pra gente quem é você e depois como você escolheu a profissão, como você chegou na arquitetura. Sinta-se à vontade, o tempo é todo seu. Vamos lá. Vamos conversar. O tempo é todo meu, não. Bem, na verdade, eu acho que a profissão meio que me escolheu, né? Eu comecei a trabalhar numa loja no setor de móveis quando eu tinha 17 anos. Na Uhum, época eu pensava em cursar psicologia, minha ideia de formação era totalmente diferente, já tinha feito vestibular seriado, enfim. Não era nunca minha ideia entrar na arquitetura. Mas uhum. quando eu comecei a trabalhar, eu convivi com uma arquiteta durante lá um ano, que foi a Kelly. E aí eu acabei começando a me interessar, porque é uma área muito gostosa de trabalhar, muito, muito gostosa. Acho que como todas as outras, trabalhosa, mas que dá muito prazer. E depois disso, eu decidi ingressar na arquitetura. Entrei na arquitetura no ano de 2004, 2005, então tem tempinho já, né? E Fernanda tá assim, perguntando aqui, por que que você desistiu da psicologia? não sei, acho que eu sou muito louca para psicologia, eu não ia dar conta. Mas esse é até um tema, porque eu acho a arquitetura uma das áreas de exatas mais humana que eu conheço, porque a gente tem um relacionamento muito próximo, muito íntimo com casais, com famílias, com empresas, com sócios, enfim. A gente tem que mensurar e mediar muito conflito. Então, acaba que a gente tem que. A premissa de um bom arquiteto hoje, eu acho que é saber sentar e escutar, né? Que é a primeira pauta para a gente ter um trabalho bem feito e fazer um cliente feliz no final, que eu acho que é o intento de todo mundo, né? Que é o principal. E eu sei que cada vez que eu fui me aprofundando na faculdade, no trabalho, porque eu sempre mesclei, sempre trabalhei na área, né, desde os 17, e continuo com isso até hoje. Eu fui me apaixonando cada vez mais e eu tive muita sorte de ter excelentes professores que me fizeram realmente falar, não, é isso, eu quero ser um pouquinho desse cara um dia, eu quero trazer um pouquinho disso para mim. Fiz ótimos amigos que vão para a vida toda. Eu acho que a primeira coisa boa que a gente leva da faculdade é isso, né? A gente tem é uma extensão da família que a gente vai viver durante muito tempo com eles. Dentre eles, alguns dos professores que eu admirava, enfim, que eu sigo até hoje. Então, eu acho que é uma profissão apaixonante, tem um mercado tão amplo, tão legal de trabalhar, que realmente é muito gostoso. Apesar que eu falo que quem gosta de dormir, quem tem um pouquinho de preguiça, não vai para esse curso, porque a gente vira a noite, vira a noite, vira a noite, e a gente aprende a gostar disso. A gente aprende a gostar de café muito na vida, mas é uma coisa muito boa, né? E aí, durante o curso, eu acabei parando um pouquinho o curso, não finalizei direto, né? Como todo mundo deveria fazer. Priorizei serviço, fui trabalhar, enfim, era uma época muito legal, que o mercado estava muito bom para trabalhar. Eu acabei parando um pouquinho o curso e fui finalizar o curso são 5 anos de curso. Eu fui finalizar o curso em 2012, então já tem tempinho também. E aí saí do curso, passou um tempinho e já ingressei numa pós, que é a que eu estou cursando hoje, que é de arquitetura sustentável e gestão de obras sustentáveis, né? Que é uma área muito gostosa também. E
sempre trabalhei com desenho de mobiliário. Então, assim, eu sempre acompanhei cliente e eu acabo misturando hoje as duas coisas, né? Eu tenho Uhum. meu trabalho, que é focado no desenho do mobiliário, eu tenho obras e eu acabo intercalando as duas coisas no dia a dia. E tem família também, né? Então a gente acaba intercalando tudo junto e tudo dá Uhum. certo. Numa hora sempre dá certo. É muita coisa legal, Ariane. Você abriu a boca, pode falar aí. Não, Que que não, você, pode perguntar. que eu fico pensando, que você falando aí de que você faz, falando da arquitetura sustentável, dois aspectos que eu estava pensando. Eu fiz turismo em 2003 a 2006 na Uniub. E eu Uhum. lembro que naquele bloco lá de baixo tinha um monte de projetos que os alunos tinham de desenvolver e sempre tinha aquele tanto de coisa gigante que eu pensava, Jesus, como que faz isso? Que é algo muito legal. E na questão em relação ao turismo mesmo, eu via muito arquitetura ali presente. Muito, muito. De pensando nessa questão sustentável e também na acessibilidade. Turismo para pessoas com deficiência, isso tudo, que é algo que eu achava que eu ficava encantada quando eu via um professor apresentando um hotel que você acendia a luz batendo palminha, que tinha sensor de temperatura, que sabia que você estava entrando, estava saindo, que eu falava, uau! E que de repente eu encontro isso na terapia ocupacional também. E que Volta. muitos terapeutas ocupacionais dependem de vocês, assim, que é um casamento muito legal, assim. Quais são as É, é, necessidades? é muito interessante isso que você está falando, porque o arquiteto, existe uma história que o arquiteto é aquela coisa glamurosa, que o rico, para deixar a casa bonita. O arquiteto não vem para deixar a casa bonita, isso é uma consequência que está lá no final da fila. Na Funcional, verdade, né? a gente vê essa parte de acessibilidade, que, assim, ela teoricamente é uma coisa muito recente hoje. Se a gente vê em história, é muito recente a gente ser cobrado de ter uma rampa, de ter uma barra, de ter um banheiro, de ter espaço mínimo, enfim. Isso é muito recente, essa cobrança, apesar de ser uma das premissas. Então, a gente vem junto, ou quando a gente tem um desenho de uma casa, de um ambiente, de um espaço, a primeira coisa que a gente tem que buscar é o conforto. É um conforto de ventilação, de iluminação, de ergonomia, de alturas, enfim. São muitas coisas que a gente tem que linkar e é isso que a gente fala. A preocupação estética, ela tá no final da fila. A gente tem que abrir mão de muitas coisas estéticas para ter uma acessibilidade legal, para ter um banheiro. Eu brinco, a gente faz muita reforma de apartamento, que eu entro no apartamento e a gente tem uma porta com 50, 60 centímetros de vão livre. O que quer dizer? Ninguém pode quebrar a perna, tá? O pessoal tem a ideia que a acessibilidade é para quem tem alguma limitação motora e acha que isso só foca no definitivo, mas todo mundo pode ter uma dificuldade momentânea, todo mundo quebra o pé, todo mundo tropeça, enfim. Isso é uma das coisas que a gente tem se preocupado cada vez mais, de ter uma área acessível, gostosa e inclusiva, né, que não vai segregar. Que não precise de alguém que ajude um cadeirante a subir uma escada ou uma rampa que não está legal, que não foi feita num padrão correto. E para isso a gente tem N normas. A arquitetura tem, assim, o livro de normas de um desenho arquitetônico, ele é desesperador, porque ele é feito por ambiente, por setor, por área, enfim. É muita coisa. A gente tem que. Cada projeto, eu acho que é meio que um parto. A gente tem um filho em cada projeto. Porque, por mais que seja uma coisa cotidiana, que seja uma coisa do nosso trabalho do dia a dia, é um trabalho diferente todas as vezes. Porque são clientes diferentes, são necessidades diferentes, são famílias diferentes, local é diferente. Então, a gente brinca muito nos grupos de arquitetos, né? A gente tem sites que vendem plantas. Parabéns. Vende planta para onde? Para quem? Vai pôr aonde? Aonde entra o sol? É tipo assim, eu vou comprar um pedacinho de Marte para pôr lá em casa, porque é, 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 é incrível. O pessoal se atém no final, fala, não, legal, tem 3 quartos, mas e aí? Aonde está o sol? Aonde está o vento?
como é que você vai viver, aonde você entra, qual que é a tua necessidade, você precisa de 3 quartos. Hoje a gente foi pego todo mundo de surpresa e todo mundo foi trabalhar em casa, né? E casa de ferreiro, espeto de pau, como sempre. Eu não tenho espaço, apesar de trabalhar muito em casa, apesar de trazer muito serviço para casa, eu não tenho espaço exclusivo para isso. E aí, como é que funciona? Como é que a gente está se adaptando, né? Porque a gente tem que usar o que tem, a gente não vai reconstruir, apesar que agora com essa pandemia, com todo mundo muito em casa, teve um aumento muito grande de procura por profissionais, de procura por reformas e adequações de ambiente. Porque exatamente a gente passa um dia tão corrido que a gente nunca prestou atenção no que a gente tem dentro de casa. E como agora a gente tem Uhum. tempo, a gente está mais, a gente está usando mais o espaço, a gente vê a deficiência de todos os lugares, né? Que são muitas, muitas mesmo. A gente está agora num período de frio e é muito engraçado que na época da faculdade a gente estudava carta solar e era muito chato e a gente detestava, e agora a gente entende por que que a gente tem que ter uma insolação mínima, porque no Brasil, como é um clima muito quente, a gente só se preocupa com a ventilação. Mas quando a gente tem uma casa que no inverno não toma a quantidade de sol adequado, ela vai aparecer, ela vai ser fria, vai adoecer quem está dentro, ela vai aparecer mofo, umidade, enfim. São muitas coisas que a gente não se preocupa, que um leigo não se preocuparia, e que a gente tem que ter essa preocupação quando a gente vai desenvolver uma planta. A gente está falando de uma casa, mas isso entra num ambiente menor também, né? E você estava falando aí, você viu que eu emendo a falar e não paro, né? Mas tudo Não, bem. pode falar à vontade. Veio uma coisa que você falou sobre as maquetes da época de faculdade, né? O curso, na verdade, é arquitetura e urbanismo. Então, eu acho um curso extremamente vasto. Você tem uma área de trabalho que você vai realmente decidir o que você quer. Como eu tive um delay no meu TCC, eu entrei para fazer uma repaginação, fazer um projeto urbanístico, que na verdade era focado em Delta, e no meio do caminho, como Em passou Delta? o tempo, eu mudei. Mudei totalmente e fui passar. Eu fiz um desenho de uma loja conceito, que é uma loja que empregava um monte de serviços juntos, que é hoje o que a gente está se usando muito, né? Eu acho muito Uhum. legal porque a arquitetura ela é contemporânea, ela vai buscando, ela vai se adequando à necessidade. A gente não tem hoje mais, a obra não pode ser, o projeto não pode ser mais engessado, porque as necessidades mudam muito de tempos para tempos. A gente muda, nossa vida muda, a família cresce, a família diminui. Então hoje a gente tem que buscar muito uma flexibilidade. E isso entra muito na sustentabilidade também, né? Porque o método de construção brasileiro, que é o cimento, que é o tijolo, ele gera muito resíduo quando Uhum. tem uma demolição, quando você vai ter uma reestruturação do espaço. E isso tudo o meio ambiente tem que incorporar, ou vai virar lixo, ou vai para um aterro, enfim. Isso é uma preocupação que todo profissional hoje tem que ter muito certa, que é exatamente dessa flexibilidade de planta, essa flexibilidade de espaço, porque as pessoas mudam e aí os ambientes têm que mudar por elas, né? Sempre. E eu não entendo muito disso, mas você falando tá vindo na minha cabeça, porque por muitos anos eu imaginava que construísse uma casa só com tijolo e cimento. Aí depois eu lembro que eu fiz a pós no CESUB. E Uhum. lá tinha, lá onde, de frente às Barrigudas, que hoje é da UFTM. Sim, E lá é aquela estrutura já de metálica, não sei de como que metal. chama. Sim. É, e que é outra coisa totalmente diferente, que eu imagino que as paredes ali eram placas, né? Eu não sei. Então, depende muito. Uhum, Hoje, a estrutura, o metal sempre existe, junto com o tijolo e o cimento, mesmo nas construções que a gente tem de alvenaria convencional, o metal existe. Mas hoje, uhum, esse esqueleto metálico, ele tomou muita força exatamente porque é uma obra muito mais veloz. Na verdade, se a gente for ver, esse é o conceito dos países de primeiro mundo.
A gente vê Japão, a gente vê Estados Unidos tem um método muito, Canadá. O que que acontece? A gente passa muito mais tempo no projeto, porque a gente tem que fazer uma coisa bem feita, a gente tem que ter um estudo correto, mas o tempo de construção é muito menor. Então, a obra ela gasta mais tempo no projeto do que na execução. E aí, com as estruturas metálicas, a gente tem a questão do que a gente estava falando, que caso isso tenha que ser removido dali, o metal ele é usado em qualquer área. Então, normalmente o revestimento ele vai para o drywall, que é um gesso, mas não é um gesso. São paredes que são fáceis de ser reabsorvidas e ser reaproveitadas realmente. Exatamente essa preocupação. Então, quando você tem uma. Antes a gente usava muito drywall para a parte interna. Hoje a gente pode usar, tem produtos específicos para a gente usar isso também na parte externa, em fachada, em banheiro, enfim, para você não ter problema com umidade. Apesar de nós brasileiros ainda termos um preconceito muito grande, né? A gente brinca que a casa para a gente tem que durar 350 anos. Ninguém dura 350 anos, mas a casa tem que durar. E é o que a gente está falando, a nossa necessidade não muda muito, e aí daqui 350 anos não tem essa ideia. E aí vem esses conceitos das arquiteturas contemporâneas de terem métodos construtivos mais fáceis de serem readequados e principalmente do material que foi usado lá ser reabsorvido como matéria-prima de outras coisas, né? É muito difícil hoje a gente conseguir, apesar de existir alguns trabalhos de reaproveitamento de entulho, mas é muito difícil a gente reaproveitar 100% do tijolo, do cimento, mais do metal, do gesso, da madeira, não. Isso é facilmente reabsorvido, reaproveitado, reutilizado, né? Que é uma preocupação que a gente tem que ter muito séria. Uhum. O que a Fernanda está Pergunta a resposta perguntando? do isolamento de som. Tem materiais e materiais. São produtos e produtos. Existem gessos que só são para fechamento. Existe materiais que são feitos sim para ter uma proteção térmica e uma proteção acústica. Então você tem uma espuma expandida. É muito legal quem tiver uma oportunidade, vai ver. Tem muitas séries que mostram a arquitetura, método de construção. E Estados Unidos a gente tem, Canadá, a gente tem países, áreas que nevam, tem um frio intenso. E lá é feito uma estrutura, basicamente você tem um baldrame bem feito, que é uma estrutura de cimento, de chão. O resto é tudo feito com alguns pilares e a maioria das coisas com pilares de madeira. E aí a gente vem só com as placas de madeira ou de gesso e o preenchimento, que é uma espuma expandida, exatamente para a gente ter essa proteção contra calor, contra frio e contra som. Porque aí uma área que neva não dá, tem que bloquear a sério isso. E funciona perfeitamente bem. É aquela bisnaga que você aperta e vai entrando um negócio que ele É enche assim? tipo Ai, aquilo, é só que lindo. cada bisnaga dessa tem um produto e cada produto é para uma coisa, mas é isso. É Uhum. divertido, né? Eu brinco que aquilo lá para mim ia ser um parquinho, um playground. Pensa, você pegar um negócio daquele, a espuminha é rosa, nossa. Mas é sério, é químico, tem que ter máscara, tem que ter controle, não é assim, não dá para fazer em casa. E Ou uma dá, coisa né? que eu, Dá para fazer em casa, mas por profissionais. que eu tô pensando aqui, muitas coisas que você foi falando. No caso na, da relação com a família que tá construindo uma casa e deve ser muitos conflitos, né? Que a pessoa já vem com uma coisa fixa na cabeça. Eu já passei por isso, você tá aí. Você falando de acessibilidade primeiro, eu morei num prédio de 4 andares que não tinha elevador. A minha avó foi de guerreira. Ela subia um pouquinho, ela foi 2 vezes em 4 anos, subia um pouquinho as escadas, parava, subia, mas foi. Mas é terrível você morar num lugar que você não tem acessibilidade. A pessoa que você quer receber não pode morar ali. Sua avó te E ama, mas ela não queria mais te visitar. Aquela coisa. Isso é muito sério. Isso, infelizmente, assim, eu vou falar infelizmente por um lado pessoal, mas isso legalmente é possível. Você pode ter um prédio até 4 pavimentos, ele pode não ter elevador.
Mas, assim, cara, eu tenho filho pequeno. Como é que você sobe com carrinho, com compra? Uma luta para todas as vezes. É o que a gente falou. Ninguém tropece, ninguém caia, porque você não pode quebrar o pé, você não pode torcer o joelho, você não pode fazer nada. Hoje, a gente tem uma preocupação. Antes a gente tinha o padrão de construção com casa de 3 quartos, cozinha, lavanderia, nananana. Hoje, cada vez mais, o metro quadrado está mais caro, tanto para construir como para adquirir, os espaços estão acabando e as famílias estão diminuindo. Assim, não é a família tradicional não existe mais. O tradicional é exatamente ser diferente. Cada um tem um método de apropriação, de vivência. Cada um tem um estilo de família. Mas o mais importante é que cada vez a gente tem menos pessoas morando dentro de casa. E aí, o que a gente ganha com isso? A gente deixa de ter os 3 quartos, mas em compensação a gente tem que ganhar em qualidade de espaço. Por exemplo, se eu for te falar hoje, os empreendimentos mais caros, mais bem vistos, eles prezam muito pelo conforto. Então, eles vão ter sim um elevador, eles vão ter sim um quarto confortável, eles vão ter um espaço de estar confortável, eles vão ter áreas de convivência mais confortáveis, e não vão ter lá os seus 3 quartos, vai ter um quarto só, ou é um loft que é tudo conjugado, mas o principal é a gente ter qualidade nesses espaços. Eu acho Uhum. um pecado hoje a gente ter um prédio de um, dois, três. A gente tem elevador em casa, a gente tem plataformas elevadas, existem coisas baratas que a gente pode fazer, porque um elevador realmente ele é custoso, ele é caro, ele vai ser um investimento maior para o dono, para o construtor, Uhum. mas ele é extremamente necessário. Exatamente a história da portinha de 55, 60 centímetros. É uma economia de material, mas, cara, eu fiz uma reforma recentemente que a filha acabou ficando com o apartamento da mãe dela, e a mãe ficou cadeirante, durante meses. E ela precisava dar banho na mãe. Então tinham que ter 3, 4 pessoas para dois segurarem, um segurar a cadeira. Ela simplesmente parava na porta do quarto para conseguir, não tinha um banheiro na casa que ela conseguia entrar com a cadeira de rodas. Eu acho que assim, é uma covardia. Eu diria que é um termo de covardia, porque tudo que você como terapeuta, você tenta dar qualidade de vida para qualquer pessoa. A gente está, no caso, falando de uma idosa, mas podia ser qualquer pessoa que tivesse uma cadeira de rodas. E aí, se simplesmente para a pessoa ir ao banheiro, ela precisa de 3 pessoas para ajudar ela. Você já imaginou quantas vezes ela ia ao banheiro no dia? Então, assim, e aí entra o arquiteto, o design, o engenheiro. Eu acho que todos têm que ter essa premissa hoje de acessibilidade, de dar conforto e de dar possibilidade dessas mudanças que vão existir nas casas. Se a gente está falando que a casa tem que durar 350 anos, mas que ela dure 50, o morador de lá, ele vai passar pela velhice, ele vai ter pai, ele vai ter avós, ele vai ter visitantes. E você já imaginou você na sua casa você não poder receber um amigo cadeirante porque você não tem espaço para ele? É ridículo isso. Vergonhoso. É É vergonhoso. vergonhoso, é vergonhoso. E eu tenho uma Uhum. briga muito séria. Briga não, né? Porque acho que a gente tem uma convivência muito tranquila com todo mundo. Mas quando eu chego numa obra, e numa casa, e eu tenho uma porta de acesso para o banheiro de 80 centímetros, que é o tamanho de uma porta de entrada, o pedreiro vai lá e fala: para que isso? Não existe. Existe. Existe porque qualquer pessoa pode frequentar esse banheiro. Para eu colocar uma barra de acesso, caso alguém, para eu colocar uma barra de apoio, caso alguém precise, é só fazer a instalação. Então, assim, isso a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Eu acho que o desenho de qualquer espaço de viver, de conviver, ele tem que ter, no mínimo, um banheiro com área mínima de circulação, de rotação de cadeira de rodas. Eu sei que hoje isso não é uma realidade na maioria das casas, mas quando a gente está pensando em fazer alguma coisa
para o bem-estar, a gente tem que pensar nisso. Muito mais quando a gente vai fazer isso numa área comercial, numa área pública, enfim. Uhum. Rampa de acesso, a gente brinca que é aquelas rampas de brincar de rally, né? Só se for, porque se você soltar alguém, não dá para segurar a cadeira. Então a gente tem que ter uma preocupação de inclinação. E não o pessoal acha que é tudo, ai, o pessoal tá querendo arrumar jeito para encher saco, para precisar de reforma, não. É porque precisa, a pessoa vai ter que ter força no braço para subir a cadeira. A gente está falando de uma cadeira de rodas, mas a gente tem N mães com carrinhos de bebê, enfim. E entra todo mundo nessa levada. E aí eu acho que hoje a acessibilidade e sustentabilidade, aproveitamento máximo do sol, janelas amplas, para a gente não ficar sufocado dentro de casa, para o calor diminuir, isso é uma preocupação que a gente tem que ter, porque isso vai economizar na tua energia, vai fazer você ficar melhor, você não vai forçar os olhos, enfim. É uma preocupação que a gente tem que ter com o bem-estar. E aí, onde a gente falou que a estética nesse ponto vai lá para o final. É, porque ela é dos itens um dos menos relevantes. Lógico, a gente sempre tem essa preocupação, vai ficar legal, vai ficar bonito, mas principalmente ele tem que ser muito prático, muito útil e tem que fazer feliz quem está vivendo lá. Tem que se Uhum. propor a cumprir todos os itens da tabelinha do morador, da pessoa que ocupa, que trabalha, enfim. Tem que ser prático. Mais do que bonito, ele tem que ser usual, funcional e adequado. Uhum. Eu quero te fazer duas perguntas assim diferentes, mas eu vou fazer para não esquecer. Nessa questão, se as pessoas procuram mais pela estética ou mais pela funcionalidade mesmo do espaço. E a outra Uhum. questão, que até o Paulinho César entrou aí, que é meu tio, e ele deu branco agora, marceneiro, né? Carpinteiro. 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 E você falou da questão também do pedreiro da porta. Esse diálogo com seus parceiros de trabalho, porque você tem que ter vários parceiros ali na Sim, obra, né? sim. Desculpa de Paulinho, esqueci sua profissão. Tem várias profissões, vários profissionais que você está numa parceria ali que tem que estar bem alinhado com a sua linguagem. Às Sim, vezes você tem que ter um tempo para explicar o porquê daquilo. Por sim. exemplo, essa porta é diferente, esse telhado é diferente, tem um porquê. Até porque, Dani, quando sai do comum, todo mundo estranha, né? Todo mundo vai achar que foi um erro. E arquiteto erra, ó, erra. Mas assim, eu acho que o principal na vida, em qualquer profissão que a gente tem que ter uma lista de pessoas que a gente confie e a gente tem que saber escutar. Por exemplo, eu estudo sobre material, sim, eu estudo sobre granito, eu estudo sobre piso, mas eu leio, eu não trabalho. Então eu tenho que parar e escutar o cara que está na obra e falar, olha, isso vai dar errado. Ok, vai dar errado por quê? Vamos conversar. Ele vai me explicar o que, que é, eu vou explicar meu ponto de vista e a gente vai chegar no denominador. Marmoraria, todo mundo que trabalha muito tempo, há pouco tempo, mas trabalha focado numa área, a gente tem que escutar, a gente tem que parar. E aí eu acho que o arquiteto normalmente tem um ego muito elevado, né? Essa hora a gente tem que aprender a escutar todo mundo, a gente precisa de todo mundo. E se ele, que é uma pessoa especialista, está me falando que aquilo não vai dar certo, eu tenho que entender o porquê que ele está me falando isso. Pode ser até que dê certo, sim, porque é uma forma de interpretar diferente. Mas a gente tem que saber conversar. E acontece muito porque o arquiteto ele não está na obra 100% do tempo, muito pelo contrário, ele passa pouco tempo lá. E aí o dono da obra ele escuta a avó, o pai, a mãe, o pedreiro, o rapaz que vende, ele escuta todo mundo. E aí ele não vai entender que tudo tem um fluxo de pensamento. Olha, isso se mudar aqui vai dar errado, porque vai dar errado a insolação, vai dar errado isso. Não dá para mexer 50 centímetros aqui, porque vai atrapalhar o armário não vai entrar, enfim. Mas assim, eu acho que todo mundo tem que escutar todo mundo. Assim como a premissa de de um trabalho bem feito é a gente sentar e escutar o que que o cliente quer. E aí é o que a gente falou, a gente vai ter pelo menos 3 clientes por espaço,
que a gente tem, e desses três, a gente ainda tem a família dos três, que depois que você mostra uma proposta, vai dar a visão pessoal de cada um, o mapa pessoal de cada um. A gente tem que saber, na verdade, acho que a função do arquiteto hoje é ele conseguir conduzir esse cliente para ele ter uma obra feliz e ficar com resultado bom no final. Você perguntou da questão da estética, da funcionalidade. Eu diria que hoje 80% é estética, 20% funcionalidade. Mas antes era 100% estética. Então, assim, Já tá melhorou. ruim, mas era pior. Aham. Porque a gente não enxerga a necessidade. Na verdade, quando a gente visita uma casa que está bem planejada, a gente fala que bonita que está essa casa, mas não é que ela está bonita, é que o sol está legal, é que o vento está legal, é que o contexto. Mas aí a gente só vê o piso, enfim, a gente vê o final. Mas para a casa ficar bonita, ela tem que ser boa, ela tem que ser prática, ela tem que ser usual e é o principal. Uhum. E é uma A das coisas Fernanda, que eu acho. desculpa, vai falar umas coisas que você acha? Uma das coisas que vem mudando muito nos profissionais de arquitetura. Aham. Antigamente todo mundo estava aí para imprimir a sua cara. Você contratava o arquiteto A, não é que você queria uma casa sua, você queria Conceito. a casa do arquiteto. Enfim, você Uhum. estava lá, você odeia branco, a tua casa é toda branca, mas beleza, minha arquiteta adora branco. Tem uma Olha, assinatura ali. tem. E a gente ainda tem muitos profissionais assim, com uma assinatura. Eu convivo com muitos arquitetos, como eu trabalho com mobiliário, eu sempre pego as casas no final, isso é muito legal, que me dá uma. Não, é uma comparação, a gente enxerga uma planta legal, a gente vê boas soluções. E hoje, o arquiteto com assinatura, para mim, ele está indo embora, assim, ele está caindo. Exatamente porque a função do arquiteto, para mim, hoje não é ter uma assinatura, é fazer o cliente ter assinatura na casa dele. Ele vai guiar, ele não vai colocar a cara, não é a cara da Ariane que tá na casa da Daniela, a casa é sua, eu não vou morar lá. Eu brinco muito com meus clientes, falo, olha, eu não colocaria na minha, mas finge que a casa é sua, finge que é você que vai morar lá, né? Aham. Porque é É isso, o que não a adianta. Fernanda falou aqui, acho que casa bem com o que eu queria te falar. Que ela falou que é uma sensibilidade muito grande essa parceria, a escuta dos profissionais, e eu acho que maior ainda a escuta dos moradores. Porque pode ser que eu chego com uma ideia totalmente distorcida, Ariane. Eu quero uma cozinha assim que eu vi na revista e é a cozinha do meu sonho. Você não pode falar ridícula. Você tem Não, que, até de certa porque forma, se é do seu sonho, vai ter que ter alguma coisa alguma coisa que você gostou na cozinha. Pode não ser o 100%, mas alguma coisa você puxou de lá. Ninguém gosta de uma coisa à toa. tem que ter essa sensibilidade, né? Para casar o desejo, para ter aquela cara. É o que você falou, não é a assinatura da pessoa, é a cara do morador mesmo, né? Sim. Eu E tinha uma amiga de trabalho, até nesse caso era no mobiliário, e ela fez uma casa, e assim, conceitualmente, a gente vai defender sempre um espaço mais limpo, alguma coisa fluida para te dar possibilidade de mudança, enfim. E o cliente quis, acho que eram três ou quatro, três filhos, enfim. Cada quarto tinha uma cor, cada quarto tinha três, quatro cores. Era uma coisa que não agradava a minha amiga nem um pouco e nem a mim, se eu for olhar num senso estético. E ela entregou, falou, Ariane, eu tô triste, porque não vai ficar legal, não vai ficar legal, não vai ficar legal. E quando o cliente viu a casa pronta, ele teve aquele, porque esse era o sonho dele. é o Não que eu era o nosso, queria. mas era o que cada um ficou da forma, tipo assim, eles expressaram tanta alegria, agradeceram tanto, mas é exatamente aí que eu falo que o arquiteto tem que aprender a baixar o ego, falar, olha, até aqui eu indiquei o que é legal. Você vai ver, eu acho que o arquiteto tem que bater muito pé quando alguma coisa dê um prejuízo de função. Olha, não vai entrar a cadeira, o carro não vai entrar, a insolação não está legal. Isso eu acho que o arquiteto tem que bater o pé e explicar. E até hoje eu não encontrei nenhum cliente que falasse, olha, eu quero. Quando você explica o Uhum. motivo de você estar colocando uma coisa, todos entendem. Agora, quando você entra nessa finalização, cara, eu queria um quarto amarelo com bolinha branca, então vamos ter um quarto amarelo com bolinha branca, que seja na almofada, que seja alguma coisa, mas que vai te fazer feliz.
O seu gosto não tem que Uhum. ser igual ao meu. Graças a Deus, ninguém tem o gosto igual. E é aí que cada casa tem uma personalidade. E aí eu volto a falar. Para mim, os arquitetos que eu mais admiro, que eram os professores que eu mais admirava, eu vejo 4, 5, 6 obras e eu não falo que nem não tem esse link. Como eu tenho os arquitetos que eu vejo 4, 5 obras, eu já falo, olha, a obra do fulano eu acho que esse arquiteto está fadado a acabar. Porque não tem 4, 5, 6 clientes iguais, não tem como. O mundo é muito diferente, o ser humano é muito diferente. Então, eu acho que o arquiteto que consegue englobar, trazer um bem-estar, deixar tudo com função, usar a sustentabilidade na maior forma possível. Hoje a gente tem energia solar, a gente tem coisas que são extremamente viáveis, baratas e que é imprescindível. Inclusive, a gente tem obras populares que tem que ter placa solar, tem que ter aquecimento solar. Porque, cara, olha o solzão que a gente está aí, a gente não vai aproveitar. Por quê? Vou aumentar minha conta, não tem uma razão. Eu tenho que trazer Uhum. todas essas coisas que trazem o bem-estar, que trazem a função, mas eu tenho que deixar a personalidade do meu cliente, dos clientes todos impressas lá. Que seja um Uhum. canto, que seja um espaço, mas tem que ter a cara, tem que ter o jeito da família, né? De cada família. Não adianta eu falar para eu fazer uma cozinha integrada, uma pessoa que frita peixe, passa bife e faz 4 refeições por dia em casa, porque não vai funcionar. É bonito? Depende, para quem? Então, assim, a gente tem que ter um tato, um bom senso. E aí eu brinco que se eu tivesse feito psicologia, eu não tinha a didática da arquitetura. Então, eu treino minha psicologia todo dia, mas com a didática da arquitetura inclusa. A Natália tá falando aqui que ela é enfermeira, mas até ontem mesmo tá falando que se não fosse seria arquiteta. E que tá adorando a live porque tá construindo a casa dela e aprendendo com você muita coisa para aplicar na obra. Ai, que bom, fico feliz. Aham. Bom demais. E é muita coisa assim de pensar nesse sentido de. Por muitos anos eu pensava até onde vai o papel do arquiteto e onde entra o do engenheiro, é algo casado, como que geralmente funciona? Se eu for te falar, existe a briga, né? É uma eterna briga que para mim não tem que existir. Hoje a gente tem ainda um terceiro papel que é o do design de interiores também. E para eu te falar bem sinceramente, para mim uma obra muito bem feita, ela tem que ter um bom engenheiro, um bom arquiteto e um bom design. Apesar do arquiteto trabalhar muito essa ideia de desenvolver muito a ideia do design de interior, cada um tem uma vertente muito focada. O design ele vai focar muito em acabamento, no mínimo. O arquiteto faz essa questão da ambientação, distribuição. A gente tem formação para fazer o design de interiores. A gente tem formação para englobar um pouquinho da engenharia, a gente consegue legalmente fazer cálculo de casas, até, se eu não me engano, são até 3, 4 pavimentos. Não vou saber te falar, porque, sinceramente, eu odeio fazer cálculo. E para que eu vou? No meu curso, que é focado no desenho da arquitetura, no bem-estar, em tudo que a gente vem conversando, para que eu vou perder meu tempo calculando, que é uma coisa que o engenheiro fez durante 5 anos e ele é melhor para fazer um cálculo do que eu e pronto. O trabalho tem que ser casado. E aí, assim, existia uma guerrinha que eu acho que para algumas pessoas ainda existem, mas eu acho que ela é extremamente burra. Eu Uhum. não abro mão de engenheiro na minha obra nunca. Ele vai fazer o trabalho dele muito bem feito, que vai agregar no meu trabalho. Para o meu trabalho ser bem feito, dele tem que vir. Então, assim, é indispensável. Eu acho que o trabalho é casado sempre. Cada um na sua área. Como o engenheiro não estudou 5 anos para desenhar um espaço bem desenhado, o arquiteto também não estudou 5 anos para fazer um cálculo. Então, eu acho que os dois têm que trabalhar juntos e cada um ser feliz na profissão que escolheu, que é o E eu principal. acho que é muito interessante que eu enxergo igual assim, né, enquanto terapeuta ocupacional, no turismo eu tive também a disciplina de teoria da psicologia. E eu acho que a mesma coisa para você é interessante, porque é uma engrenagem, você tem que entender que momento que você tem que recorrer para você ter uma linguagem apropriada para conversar com design de ambiente,
de ambientes, né? todo mundo. E conversar com de interiores. E É, conversar com o por exemplo, engenheiro também. na verdade, a gente sempre tem uma planta de compatibilização. O que é isso? O arquiteto vai desenhar a planta, o engenheiro vai fazer os cálculos, os dois vão sentar. Olha, eu preciso aumentar essa parede, eu preciso diminuir, preciso aumentar um recuo, que é exatamente para as plantas casarem. Uma Uhum. casa mal calculada, por mais que ela esteja bem desenhada, ela vai cair do chão, né? E uma casa bem calculada, se ela não tiver um desenho bonito, não vai ter qualidade de vida. Então, assim, é literalmente uma engrenagem. Aí a gente está falando de engenheiro, de arquiteto, a gente entra com mestre de obra, com pedreiro, com marceneiro, com carpinteiro, com todo mundo que vai trabalhar na obra. Cada um tem a agregar, e se um trabalho não for bem feito, ele vai prejudicar os outros. Então, por isso que eu acho que o principal é a gente ter coração aberto, cabeça aberta, aquela coisinha de escutar, analisar e ajudar a resolver. A arquitetura hoje ela é uma profissão que ela ajuda a resolver problemas. A gente pega obras em andamento, pega reformas que a gente vai ter que adequar o espaço para ele ficar funcional de novo. Então a gente tem que resolver problemas e para isso ficar legal. E aí entra a colaboração de todo mundo. Eu acho que se um não estiver trabalhando legal, o resto não vai funcionar bem também. E uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender, que é um valor, que é um investimento que você está fazendo. Que de repente, claro que a gente entende que tem uma família que está fazendo, construindo uma casa, uma reforma, que 100, 200, 300 reais é Sim, material. Claro que a sim, gente entende isso tudo. Mas quando você planejar, né? Que a gente fala, o planejamento você ganha tempo e você ganha dinheiro. Que às muito. vezes um cômodo que você está desenhando do jeito que você imaginava, peguei uma referência daqui e dali, de repente você vai ter que reformar de novo e de novo, e com esse dinheiro você teria pago Não, um. a gente brinca muito que aí entra aquela ideia de arquiteto ser um ser de luxo. Eu acho o arquiteto, ele custa, se eu for olhar no valor total da obra, de 1 a 3%. Isso para mim é nada. É nada. Porque o que, que acontece? Nosso papel não é escolher o revestimento, escolher. É exatamente isso. Às vezes você consegue diminuir um ambiente na tua casa e ter a casa muito melhor com o preço de um ambiente a menos, né? E aí muita gente vai tocando a obra e põe a porta no lugar errado, aí tem que tirar a porta e pôr no lugar certo, aí a porta estragou, compra outra porta. Eu, sinceramente, não é porque é minha profissão, mas eu acho uma das coisas mais baratas. Até porque quem trabalha com obra, ela sabe meio que os caminhos. Olha, isso aqui é mais barato que aquilo e vai funcionar melhor. Então, um dos papéis e uma das funções do arquiteto também é a orçamentação. Como eu te falei, que é uma profissão muito ampla, a gente pode desenhar loteamento, a gente pode trabalhar na área ambiental, a gente pode construir casa, a gente pode especializar no residencial, no hospitalar, enfim. E dentro dessas gamas, a gente tem o arquiteto que só faz o projeto, o arquiteto que faz orçamentação, que faz acompanhamento de obra. Então, assim, você consegue contratar um arquiteto para fazer várias coisas, para fazer uma coisa só, mas o principal para mim, o arquiteto ele economiza em qualquer âmbito, mesmo se ele for contratado para fazer a premissa, o básico, que é o desenho da casa, que para mim, como acompanhamento, todas as casas que eu desenhei até hoje, eu tenho que acompanhar, porque para a gente saber, para a gente resolver os possíveis problemas que acontecem na obra, é necessário. E o nosso papel é muito nisso, é indicar um fornecedor que tem um preço bom, falar, olha, esse fornecedor, ele tem um preço bom, mas ele não tem uma qualidade boa, então vai te dar retrabalho. Exatamente ter essa orientação na obra. Então, volto a falar, arquiteto é barato, gente. Acreditem se quiser, o arquiteto ele é muito barato na obra, porque é um valor, é um investimento, né? O problema é que nosso conceito hoje é que a gente gasta. A gente compra alguma coisa que é tátil, mas a gente não entende que o planejamento é um investimento super necessário e primordial para a gente ter que o que a gente comprou, né, fique bem feito, acima de tudo. Eu tive um pensamento agora que foi totalmente longe do que você está falando. Você falando no planejamento da casa, eu pensei antes disso, no planejamento de uma cidade. Tem cidades que são referências nesse sentido de. A gente tem várias cidades.
planejadas, assim. Normalmente não é que elas foram planejadas, elas meio que tiveram que ser implodidas para depois serem planejadas. Paris é uma Ah, delas. A gente literal lá eu acho que é o plano mais meio que passa o trator em tudo e vamos construir de novo porque não funcionou. Normalmente a cidade por si só ela nasce de uma forma muito orgânica, né? O tradicional é uma beira de rio que vai tendo casa, casa, casa e vai sendo ocupado. E aí, quando a gente começa a ter uma consciência de cidade, a ter uma consciência de circulação, ter de fluxo de carro, que aí a gente tem essa necessidade de programação. Por exemplo, a gente vê nossa cidade que, para mim, tem um trânsito horrível porque a gente tem uma avenida principal que liga o mundo. Então, todo mundo vai passar por ela. Então, como não afogar um trânsito? Você tem uma via só para acessar todo mundo. É, 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 e aí a gente vai pegar algumas cidades que Paris, como eu te falei, o centro foi demolido e reconstruído para a gente ter fluxo, praça, enfim, para a gente ter um pensamento urbanístico. Mas isso não é uma realidade do mundo. Não dá para a gente implodir uma cidade e falar, olha, agora vamos começar do zero. O que a gente vai fazendo, os bairros que vão crescendo, a gente vai fazendo. Por isso que a gente tem um plano diretor em toda a cidade, a gente faz literalmente um planejamento de viabilidade, de onde pode ser colocado o comércio, onde é só residencial, onde eu tenho um pavimento, dois pavimentos ou um prédio. Porque o que, que é uma preocupação? Se eu tenho um prédio com 15 andares, o fluxo de veículo é muito maior do que uma residência de um andar ou dois andares, enfim. E isso tem que ser pensado no planejamento urbano, que é uma coisa que eu amava fazer na faculdade, que não estou trabalhando nessa área, mas é uma área super gostosa de trabalhar. E aí a gente vem a área de preservação, o que, como a gente entende, por exemplo, a gente tem percentual de lote que pode ser ocupado em cada área da cidade, porque uma está perto do rio, a outra não. Então, assim, é isso que a gente fala, entra no escopo. A gente faz isso no automático quando a gente está trabalhando, mas a gente tem que ter essa preocupação geral. E é uma delícia. A gente vê muito arquiteto hoje fazer loteamento residencial. E no urbanismo, eu acho que assim, entra aquilo que a gente falou, é um escopo. A gente tem que ter um engenheiro, a gente tem que ter um ambientalista, a gente tem que ter um arquiteto, a gente tem que ter uma galera para fazer um serviço bem feito. gente, meu sonho é andar numa cidade que a calçada tem espaço para todo mundo, que as ruas sejam organizadas. Deve ser muito, mas pensa, porque hoje muitas pessoas deixam de sair para não ter que enfrentar certos constrangimentos, né? Porque não é Você quer me fácil. falar que, assim, uma das coisas muito legais nessa pandemia para mim foi não ter que pegar carro. Você tá aqui, você tá se resolvendo aqui, e pronto, olha que delícia. Então a gente tem aquela preguicinha, né, de ter que enfrentar, de ter que ir. E isso para quem tem um carro, e para quem não tem, que tem que pegar um, dois, três transportes, atravessar a cidade. E aí entra muito no planejamento urbano exatamente isso, porque a gente fala que uma cidade rica não é uma cidade que todo mundo tem carro, que o pobre tem carro, que a classe C tem carro. Uma cidade rica é uma cidade que a classe A anda de metrô, que a classe A anda no transporte público, porque o transporte público, enquanto um veículo carrega 40, um carro carrega um. Então, assim, não bate. A gente tem, por isso que hoje a gente tem muita preocupação com ciclovia, mas ciclovia que ligue um lugar a outro, né? Não adianta fazer uma ciclovia de uma avenida, porque e aí? Vou sair da avenida e vou para onde? Vou me transportar para outro lado? Então, hoje a gente tem, São Paulo está tendo uma preocupação muito grande, porque não adianta, não é combustível hoje, a gente tem tudo isso é limitado, o planeta não aguenta mais. Então, se a gente não for conseguindo melhorar esse transporte público para ele ser eficiente, para a gente conseguir que todo mundo vá da sua casa para o seu trabalho sem ter que pegar um carro. Na verdade, a ideia hoje é que o carro seja menos usado o máximo possível. A gente está um pouquinho longe disso ainda, mas pelo menos a gente já tem esse despertar. Olha, vamos melhorar a ciclovia para quem trabalha perto e consegue ir, e principalmente vamos melhorar transporte público para ser viável. Uhum. E ser funcional, porque eu lembro que durante época de escola, faculdade, Delícia. eu morava relativamente perto.
eu gastava o tempo que eu gastava a pé, era o tempo que eu ficava no ponto de ônibus esperando. Esperando. Se eu tivesse que pensar nessa logística de ir, almoçar, voltar, aí uma pessoa que tem uma família que tem que fazer almoço para a família, cuidar dos Não dá filhos, tempo. Não dá tempo. impossível. Eu tô falando, mas eu moro no extremo da cidade e trabalho no outro. Então, assim, é uma ida por dia, porque se eu for atravessar o centro da cidade no horário de pico, o meu trajeto, que é de 15 minutos, ele leva meia hora, 35 minutos, e aí são 2 horas e meia perdidas num dia, gente. A gente hoje vive de tempo, a gente resolve com o que a gente vai empregar nosso tempo. Então, para mim, o tempo num carro, ele é perdido, porque, cara, E tá não um vai fazer perigo muito nada. grande. Porque você perde um tempão e você começa a pensar, eu tenho que fazer isso, isso, aquilo, você quer de repente pegar o celular para resolver no carro. Eu atendo a domicílio. Agora eu tô quietinha em casa desde o dia 20 de março, tô aqui guardadinha. Só que minha rotina num dia normal, É eu vou de louco. um ponto a outro da cidade o dia inteiro. E eu com essa minha carinha de calminha, a hora que eu mais me estresso é no trânsito. A gente brinca que o carro tem uma fala que é isso, não sei quem é, mas eu vou copiar a fala, que fala que o carro, na verdade, a pessoa considera o carro como uma armadura, né? Porque a gente é calminha, quietinha, mas lá a gente xinga, buzina, fala tanta coisa, mesmo que não gritado, mas a gente fala. Porque, Nossa. cara, é estressante, porque a gente tá atrasado, porque a gente tem horário, pra gente tá perdendo tempo e tá mesmo perdendo tempo. Então, enfim. E aí, eu acho que, assim, essa história de pandemia veio ensinar pra gente muita coisa, que a gente consegue resolver, mas a gente tinha tanto hábito, já estava tão acostumado a seguir um fluxo, que veio exatamente para a gente repensar hábito, né? Repensar a forma, repensar tudo na vida. Prioridades. Exatamente. E aí? E se eu morrer amanhã, tava legal até hoje? É esse dia que eu queria ter mesmo? Nunca vai ser exatamente esse dia que a gente queria ter. A gente sempre vai querer ser melhor. A gente sempre quer evoluir em algum ponto. Mas e aí? Tá pelo menos num caminho legal? Eu tô pelo menos convivendo num lugar legal, com pessoas legais? Ou eu tô só aqui por estar, né? E olha que A gente maravilha, possibilitou a gente é prima, mas quando que a gente gastou esse tempo conversando sobre vê uma profissão? vez por ano, aquela assim. Dia de aniversário? Não, é uma brincadeira, mas, cara, a vida é corrida e todo mundo faz uma agenda que, caramba, pra que a gente faz uma agenda desse jeito? Pra quê? Eu me pergunto isso todo dia. Eu ainda não consegui ter o TED da quarentena, porque eu tô trabalhando pra caramba. Construção civil não parou, eu tenho serviço paralelo no mobiliário, enfim. Eu tô trabalhando, acho que mais que eu trabalhava antes. Mas assim, serviu para repensar muita forma de trabalho. Para que eu tenho que ir até lá se eu consigo resolver daqui? O WhatsApp é uma benção e não na mesma hora, porque na mesma hora que a gente resolve tudo muito rápido, a gente entende que tem que resolver rápido o dia inteiro, e a gente vai responder as coisas meia-noite, enfim. Isso é uma coisa que eu acho que o ser humano ainda tem que evoluir muito, mas é muito prático. Você tá com uma dúvida, você tira uma foto, você faz um vídeo, cara, a gente resolve o mundo online. Mineiro gosta de pegar, né? Tipo, a mão, enfim, essa parte do café e pão de queijo. Lamento, mas isso faz falta sim. Mas tem muitas coisas práticas que a gente consegue resolver mais fácil e desmistificar e descomplicar a vida. Eu acho que a ideia hoje é a gente descomplicar. É. Não adianta a gente ficar fazendo firula para valorizar seu trabalho, seu tempo, enfim. Cara, todo mundo quer simplicidade, que se resolve melhor, que é melhor. A gente tem que ser prático na vida, porque a gente tem tempo assim, ó, a vida é curta e a gente tem que aproveitar as coisas, senão a gente vai ficar só pra fazer É. nada. Minha mãe entrou aqui e falou que. Ai, não tô conseguindo. Aqui. Que Deus abençoe a gente nas nossas profissões. E eu queria, assim, eu acho que faltam alguns minutos, não sei quantos, mas eu só queria resgatar uma coisa que você falou no início, que eu não sei se ficou bem registrado para todo mundo. Construção civil continua. Qual Continua. que é o ramo que você trabalha? O que que é uma coisa que você mais gosta de fazer? Porque a arquitetura é gigante, você falou. Tem, Muito. você falou muito disso. Mas qual Cara, que é o seu olho em brilha?
Então, meu olho brilha por tanta coisa. É muito. Eu me faço essa pergunta todo dia. Você me fez uma pergunta que bateu, sabe? Quando dá aquela facada lá no fundo. Eu trabalho com desenho de imobiliário há 18 anos. Eu acho que algumas pessoas fazem coisas por 18 anos e não gostam, mas não é meu caso. Eu gosto muito. Só É, peraí, desenho de mobiliário é, Ariane, eu quero um guarda-roupa pro meu quarto, eu quero. e É aí isso isso. é uma coisa que mudou muito também. Antigamente era isso. Hoje, quem faz um desenho de imobiliário, ele está fazendo 90% da parte estética, porque o armário hoje deixou de ser um armário, ele é decoração, ele é Uhum, ambientação, ele é tudo. Se a gente faz um desenho mal feito, é exatamente como a gente está falando da casa. Se eu uso espaço uhum, mal usado, se eu coloco uma coisa que não está num lugar legal, que não é funcional, não adiantou nada. Então, uhum. assim, cada casa, e aí se eu trabalho com clientes específicos, com parceria com profissionais, enfim. Eu adoro fazer essa parte da finalização, que é onde a gente encontra tudo que deu errado na obra, né? A tomada que não foi, o ponto que não tá, por Falando que em tomada, que benção. A reforma aqui em casa foi ela que ajudou. Quando eu entrei aqui, eu falei, que tanto de tomada, que maravilha. A hora que você quiser limpar, ligar, qualquer coisa, tem tomada. E hoje a gente A vive altura. carregando, né? Toda hora que a gente para, a gente tem que ter um plug para carregar o celular, porque a gente tá na cordinha, mas, Uhum. enfim. É uma parte que eu gosto muito de fazer. Só que, em compensação, as obras, as casas, como é um trabalho mais longo, são anos, um, dois ou mais, porque você tem tempo de projeto, da casa subir em si e de finalizar. Cara, é literalmente um filho. É tipo, você tem uma gestação, você vê o filho nascer, você vê. É muito gostoso. É muito gostoso. Eu acho que o principal de tudo, você me perguntou por que que meu olhinho brilha. Meu olhinho brilha quando eu vejo o olho do meu cliente brilhando. Sabe aquela sensação do, cara, esse dever foi cumprido. Eu tenho uma amiga, uma parceira, super parceira, que eu amo de paixão, que ela é design de interiores. Tá vendo? Super parceira, super amiga, e ninguém é inimigo. E a gente tocou, porque o design de interiores ele não tem formação e legalmente ele não pode fazer intervenção na obra, derrubar a Uhum. parede, enfim, ele tem algumas limitações no trabalho dele nesse aspecto. E aí a gente foi fazer a reforma do apartamento dela. E ela me manda fotinhos de coraçãozinho e apaixonada, e eu entro lá e eu vejo o sorriso dela de orelha a orelha. Cara, é para isso que meu olho brilha. Independente de ser no mobiliário, independente de ser na reforma, independente de ser na construção, essa sensação do dever cumprido, sabe assim, tipo, aqui tá bem feito, ela tá feliz e ela vai viver e, enfim, eu acho que é isso. E eu acho uma Falta área, 20 segundos. ó, então Ó, vamos parar de falar. Então, só não, obrigado, gente. mas Mas quem quiser cursar, cursa. Quem quiser, eu já falei, é um dos profissionais mais baratos. Aproveitem, porque vale a pena a gente inserir isso. muito Segue o obrigada, Instagram, Ariane. Tá imagina. aí o seu. Qual que é